Amém. Hoje é dia de celebrar. Você já deve ter percebido que a ênfase, a tônica, a palavra-chave hoje é celebrar. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler só o 32. Lucas, capítulo 15, verso 32. É o último versículo da parábola que Jesus contou do filho pródigo. E diz assim: mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu dei o nome dessa reflexão dessa manhã, 3 razões para celebrar. O povo brasileiro, quando você analisa culturalmente, é um povo muito alegre. Só que tem um problema. Nós achamos que somos festivos, mas na verdade nós somos festeiros. Tem uma ligeira diferença entre essas duas coisas. Porque aquele que é festeiro, ele faz a festa pela festa. E aquele que é festivo, ele faz a festa pela celebração de algo. É importante entender essa diferença, porque o povo de Deus foi chamado pelo próprio Deus para ser um povo que celebra. Tempos atrás, quem é crente há mais de 40 anos, ouvia de vez em quando dizer que os crentes são um povo muito centrado, muito sério, que não é muito afeito à festa, à alegria. Alguns cultos eram também muito sérios e naquele tempo criou-se, um rótulo de que os crentes eram pessoas que não gostavam, ou pior ainda, não podiam comemorar, celebrar. Mas isso não é verdade. Eu não sei de onde surgiu essa história, se por conta do comportamento de certos crentes, ou se por causa de um julgamento errado de quem não era, mas na verdade não é nada disso. Quando nós olhamos para o desejo e a revelação da palavra de Deus em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, inclusive do Novo Testamento, aquilo que o Senhor foi entregando para o seu povo e para a igreja posteriormente, está todo ele permeado de motivos, de incentivos, de agenda de celebração. E nesse texto, no final da parábola do filho pródigo, quando o pai está explicando para o outro filho, que não gostou muito da volta do filho pródigo, ele diz assim, para justificar a festa que estava acontecendo, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, a partir de hoje, quando você pensar sobre isso, diga assim: eu sou crente e sou festivo, não sou festeiro. Porque o que é festeiro faz a festa pela festa. É uma celebração hedonista. Mas o povo festivo é aquele que celebra a alegria verdadeira daquilo que Deus realiza na vida do seu povo. A palavra celebrar vem para a gente uma origem do latim que significa célebre, numeroso, cheio de pessoas, solenidade, festividade e até a prática de reunir pessoas para comemorar ou honrar algo significativo. Veja que essa definição amplia aquilo que a gente entende a respeito de celebração. E olhando para esse texto e outros textos, nós percebemos que Deus sempre estabeleceu a celebração para o seu povo, desde as festas do Antigo Testamento até a liturgia da Nova Aliança,
O culto é permeado de celebração. Hoje nós começamos logo com os primeiros cânticos, celebrando ao Senhor, cantando cânticos de celebração. E as leituras foram direcionadas também nesse sentido. Nós precisamos celebrar e temos motivos de sobra para isso. Quando você entende onde você estava e quem você era, e aonde Cristo te colocou e o que Ele fez de você, você tem motivos para celebrar. A verdadeira alegria vem daquele que entende que foi resgatado, foi comprado pelo sangue do Cordeiro, que verteu lá na cruz. Nesse versículo destacar 3 razões para celebrar. Eu vou dizer aqui algumas palavras que são estranhas e talvez não seja do nosso uso comum, mas são palavras que estão na Bíblia, nas línguas originais. Você vai perceber então facilmente por que elas estão sendo utilizadas aqui. Em primeiro lugar, a celebração, o motivo da celebração é porque ela é koinônica. O que é koinônica? Essa palavra vem de koinonia. Por que a celebração é koinônica? Porque o começo do versículo diz assim: mas nós tínhamos que comemorar. Koinônico vem de koinonia, que significa comunhão. Não tem como ter comunhão sozinho. Comunhão já traz esse sentido de gente junta, como nós estamos aqui hoje. Então, a celebração é comunhão. A celebração é juntar gente. A celebração é trazer pessoas que têm o mesmo entendimento, e até aqueles que estão começando a ter o mesmo entendimento de quem é Deus, de quem é Jesus, o que Ele fez por nós, de como Ele instituiu a sua igreja, e nessa comunhão, nesse ajuntamento, neste congraçamento, celebrar aquilo que o Senhor representa na nossa vida. Quando o pai está explicando para o filho que a festa estava sendo realizada porque o filho voltou, ele diz assim: não é uma festa particular, não é uma festa fechada, é uma festa que todos são convidados, inclusive aquele filho que ficou bravo e não queria entrar. Ele diz: nós tínhamos que celebrar, nós precisávamos nos alegrar. Por isso, então, essa festa traz o símbolo da comunhão, da koinonia. Por exemplo, em Atos capítulo 2, 42, isso não está no slide, dizia assim que a igreja, lá no começo do século, perseverava na doutrina e na comunhão. Comunhão aqui, koinonia. Então a igreja perseverava na doutrina da palavra de Deus, no ensino daquilo que Deus queria mostrar, mas também na comunhão, na koinonia, para celebrar aquilo que Deus estava realizando no meio do povo. Por isso, celebração é koinônica, celebração é ajuntamento, celebração é um monte de gente reunida no mesmo lugar, com o mesmo propósito, com o mesmo coração, com a mesma alegria, cantando, celebrando a Deus, falando das suas grandezas, mostrando até para outras pessoas o porquê da nossa alegria. Nós precisamos estar sempre prontos para responder com exatidão, com prontidão, a todo aquele que perguntar a razão da esperança que há em nós, diz a palavra de Deus. No Salmo 55, verso 14, está assim: como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Aqui o salmista traz uma lembrança que talvez trouxesse um pouco de saudade. O momento que estava sendo vivido não era propício para a comunhão. Eles tinham um centro de culto, um lugar para onde todas as pessoas iam. Não era como hoje, tem uma igreja ou várias igrejas em cada bairro. Eles tinham só um centro de culto. E às vezes, por alguma razão, não era possível ir naquele ajuntamento, ir naquela comunhão.
E aqui neste salmo ele está dizendo como era agradável, como era gostoso, como era boa a comunhão que a gente desfrutava quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Quando eu leio esse salmo, eu me lembro de uma coisa da infância. Lá na cidade onde eu nasci, lá em Americana, a gente ia para a igreja a pé, e não era muito perto não. E existiam outras famílias que moravam perto, e aí a gente saía de casa e ia, no caminho se juntava mais uma família, mais para frente vinha outra. E quando a gente chegava na igreja, era uma multidão de gente. E é mais ou menos isso, né? Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. E eu imagino que isso acontecia aqui também em Israel, porque o centro de culto era um lugar só. Então essa família sai e começa a ir em direção à igreja, ao templo, ao tabernáculo, enfim. E aí no caminho outra família se junta, e mais uma, e mais outra, e aí forma-se então uma multidão, uma comunhão, uma koinonia de celebração a Deus, de alegria, de gritos, de músicas, de danças, de expressão de louvor e gratidão a Deus. O Senhor adverte aquelas pessoas que abandonam de alguma forma essa celebração, essa koinonia, essa comunhão, quando lá em Hebreus capítulo 10, 25, ele diz assim: não deixando a nossa congregação, não abandonando a koinonia, a comunhão, como é costume de alguns. Vejam que essa questão de desigrejado não é de hoje, né? Já é desse tempo aqui. Lá no começo da igreja já tinha gente que não gostava da igreja. Lá no começo da igreja tinha gente que achava que não precisava de igreja. Então, essa mentira de Satanás já vem de longe. E ele diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, ou seja, quando você encontrar o desigrejado, você vai admoestar ele na palavra. Diz: olha, a Bíblia diz que você não pode ficar desgarrado. A Bíblia diz que você não pode ser desigrejado. A Bíblia diz que você precisa estar celebrando na koinonia, na comunhão, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E ele diz: tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Qual dia? Dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja. E o Senhor virá buscar a sua igreja, e ele vai buscar quem está em comunhão. Preservou a koinonia. E obedeceu a sua palavra. Quem entendeu aquilo que ele disse. Por isso, o pai explica ao filho no texto que nós lemos: mas nós tínhamos que comemorar. Ele não disse eu tinha que comemorar, ou o filho que voltou tinha que comemorar. Quando você comemora com outros. E este é o sentido da comunhão. É ajuntamento, é gente junto, é celebração, é assembleia, é congraçamento para adorar o nome do Senhor. Por isso, a celebração é koinônica, é de comunhão, é de koinonia. Segunda coisa, a celebração é também terapêutica. Ele diz assim: mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos. Uma grande ferramenta terapêutica, ou duas delas que estão aqui, e nós sempre falamos para os nossos pacientes, é que você precisa comemorar as suas conquistas, por menores que elas sejam. É que você precisa se alegrar quando alguma coisa dá certo. Você precisa se alegrar quando você vence um obstáculo. Você precisa comemorar quando você conquista algo, porque isso faz bem ao espírito, isso faz bem à alma. E quando nós nos juntamos na igreja para celebrar tudo aquilo que Deus representa na nossa vida, o que Ele é e o que Ele faz, isso tem um efeito terapêutico no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Terapêutico é o que faz bem para a alma e para as emoções.
a igreja e o culto têm também função terapêutica. Ora, é dádiva de Deus a alegria que vem da celebração, que nos renova por completo. Quantas vezes nós chegamos à casa de Deus nos arrastando? Quantas vezes chegamos à casa de Deus perplexos, preocupados, ansiosos, mas depois que começamos a louvar e adorar ao Senhor, depois que oramos, depois que abraçamos os nossos irmãos, depois que ouvimos a palavra, depois que oramos, ou depois que alguém ora pela gente, parece que tudo aquilo passa, nós somos renovados em espírito, no homem interior, como diz o apóstolo Paulo, e tudo muda, muda o nosso semblante, muda a nossa expectativa, muda o nosso otimismo, muda a nossa fé, muda a nossa visão com relação ao futuro. E muitas vezes nós começamos a enxergar aquilo que era um problema enorme, uma coisa menor, uma coisa que é fácil de fazer a gestão, de algo que pode ser superado, de algo que não pode roubar a nossa alegria, de algo que não pode cegar o nosso entendimento espiritual daquilo que Deus já realizou e continua realizando na nossa vida. Por isso, a celebração é terapêutica. É necessário uma dose extra de alegria, mas alegria que vem do Espírito Santo. Alegrai-vos no Senhor, diz o apóstolo Paulo, outra vez digo alegrai-vos. Nós temos todos os motivos para sermos um povo feliz, que celebra, que sorri, que levanta as mãos, que expressa de todas as formas a alegria de pertencermos à nova aliança, de sermos servos de Deus, de sermos salvos por Jesus Cristo, de termos uma viva esperança, não somente agora, mas também aquilo que se projeta para a eternidade. Provérbios capítulo 15, verso 3 diz assim: o coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Abatimento de espírito e tristeza podem acontecer na nossa vida, mas são questões pontuais, são passageiros, são episódios, não podem de maneira nenhuma ser o nosso estilo de vida. Não pode ser a nossa característica maior, não pode ser aquilo que nos domina, não pode ser aquilo que seja o rótulo. A alegria, sim, deve ser a força nossa, aquilo que é o nosso cartão de visita. Nós precisamos saber que o Senhor, pela comunhão, pela celebração, Ele nos trata terapeuticamente. Ele substitui o nosso pranto em festa. Ele substitui a nossa tristeza em alegria. É óbvio que coisas ruins acontecem. É claro que teremos notícias ruins às vezes. Muitas coisas vão acontecer, mas isso deve ser pontual. A nossa marca, aquilo que nos apresenta diante de Deus, aquilo pelo qual nós somos conhecidos pelas pessoas, é a alegria da salvação, é a celebração de quem nós somos, de quem nós seremos e onde nós estamos. O nosso coração contente vai alegrar o nosso rosto. Nosso rosto é o nosso cartão de visita. É a comunicação não verbal das relações sociais. É como nos apresentamos. Sempre que olhamos para alguém, pelo rosto nós percebemos se aquela pessoa está triste, se ela está feliz, se ela está preocupada. Vários aspectos das nossas emoções são mostrados e demonstrados pelo nosso rosto. Então, o crente tem que ter o rosto alegre. O crente tem que ter o rosto feliz. O crente tem que demonstrar aquela alegria que vem de dentro para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão perguntar: qual é a razão da esperança que existe em você? Como você consegue manter a serenidade?
Como que você está sempre sorrindo? Por que você se apresenta com esta formosura de rosto? E aí então você explica. Porque a celebração na casa de Deus, a celebração por quem Jesus é na minha vida, por aquilo que Ele fez, é a minha terapia. É aquilo que transforma o meu ser, é aquilo que dá alegria ao meu espírito, é aquilo que dá motivação para eu acordar todos os dias, é aquilo que dá esperança de dias melhores, é aquilo que dá a certeza de que Cristo está comigo, é aquilo que dá a certeza de que o Espírito caminha comigo, pois foi isso que o Senhor prometeu. Então, celebração é também terapêutico. Salmo 32, verso 3 diz assim: enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Isso é a descrição clássica de uma pessoa em depressão profunda. E ele continua: finalmente, confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Pois és o meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cântico de vitória. Percebam que nesse texto do Salmo, dos versos 3 a 7, ele passa de um momento de tristeza, de corpo adoecendo, de semblante triste, de corpo definhando, de gemido o dia inteiro, para depois uma situação de confessar o pecado. E depois que essa carga é depositada diante de Deus, vem então a certeza de que Deus guarda, de que Ele é o seu esconderijo, e no final Ele rompe em cânticos de vitória. Como pode uma transformação tão radical de um estágio para o outro? Como pode uma recuperação tão rápida? Como pode uma cura emocional, física e espiritual tão certeira? Somente a alegria da salvação é que pode trazer. Por isso, a celebração é terapêutica. Vai ter dias que você não vai querer sair de casa, vai ter dias que você vai estar triste, preocupado, vai ter dias que você não vai querer vir na celebração, no culto, no domingo de manhã, vai ter dias que você não quer ver a cara de ninguém, e nesse dia você pede ao Senhor para ter a força necessária para se levantar, se preparar, colocar a sua melhor roupa, pegar a sua Bíblia, a sua família e vir à casa de Deus, porque a celebração na casa de Deus vai te curar, vai te restaurar, vai elevar o teu espírito, e você vai romper em cânticos de alegria e vitória, porque a celebração é terapêutica. Nós precisamos experimentar esta dádiva de Deus na nossa vida. Nós precisamos identificar que tristeza não faz parte daquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos saber que a melancolia, que o pessimismo não faz parte daquele que tem fé, daquele que confia nas promessas do Senhor, daquele que conhece a palavra de Deus. A celebração é terapêutica. Existe cura na presença de Deus para todos os tipos de males. Existe cura na celebração para qualquer que seja a preocupação. Existe cura porque quando você compara o que Deus é e o que Ele já fez na sua vida, todas as outras coisas são insignificantes. Nada pode roubar a nossa alegria. Nada pode substituir a nossa convicção de que Deus está conosco. Em breve, Maranata, nós estaremos com Ele. Nada pode substituir a certeza de que Jesus Cristo fez o que não podíamos fazer, para salvar, para nos resgatar, para nos transportar das trevas para o reino do Filho do seu amor, para a luz. Então você tem motivos para celebrar. E a celebração então é terapêutica. Mas tem uma terceira coisa. A celebração é ainda querigmática.
que é isso, pastor? O texto termina dizendo, porque o seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido, foi achado. Querigma significa proclamação, anunciação. E por que a celebração é querigmática? Porque proclama as obras de Deus, porque anuncia a sua salvação. Quando você celebra na casa de Deus, você está anunciando as obras daquele que tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando você entoa louvores e hinos de vitória, você está proclamando a salvação que há em nome de Jesus. Quando você lê os salmos, quando você dá brados de júbilo, quando você diz aleluia, maranata, glória a Deus, seja louvado o nome do Senhor, você está proclamando esse Deus, proclamando o que Ele é, o que Ele pode fazer e mostrando para as outras pessoas que elas também podem ser felizes como você é. Nós temos que ser querigmáticos em toda a nossa apresentação. Em 1 Coríntios 1:21, também não está no slide, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E quando ele fala pregação, ele coloca aqui querigma, lá no original do grego. Então, querigma é a proclamação. A igreja precisa ser, por essência, querigmática. O nosso testemunho tem que ter como objetivo maior a proclamação daquilo que Deus é e daquilo que Ele pode realizar na nossa vida. Toda a nossa preocupação, toda a nossa liturgia, todo o nosso testemunho, toda a nossa apresentação perante a sociedade precisa ser querigmática, porque eu e você fomos chamados para sermos aqueles que vão testemunhar da grandeza de Deus e daquilo que Ele pode realizar na nossa vida. Se você começar a pensar assim, ser querigmático como estilo de vida, ser aquele que proclama a verdade de Deus em tudo que você faz, em tudo que você diz, em todos os lugares em que você estiver, você vai estar realizando a vontade de Deus na sua vida. A celebração é querigmática. A celebração é proclamação. Quando nós olhamos na palavra de Deus, todas as festas de celebração que Deus estabeleceu no Antigo Testamento para o seu povo, anunciavam as obras de Deus. Ele sempre dizia assim, olha, vocês vão celebrar a festa das cabanas. Durante 7 dias vocês vão construir cabanas no quintal de casa e vocês vão morar nessas cabanas. Por quê? Porque fazendo assim, vocês vão proclamar de forma querigmática, para vocês se lembrarem, e para aqueles que não saibam, que vocês foram nômades no deserto. Que vocês tiveram morada nômade. Que vocês não tiveram residência fixa quando saíram do Egito. Mas mesmo assim, Deus cuidou de cada um de vocês. Os vestidos não se envelheceram. As sandálias não se desgastaram, não faltou luz, não faltou calor, não faltou água, não faltou alimento, porque todo o tempo a providência de Deus vinha sobre as suas vidas. Então agora que tudo isso passou, agora que está tudo bem, agora que cada um tem a sua casa, tem a terra, tem a nação, tem o conjunto de leis, tem o templo, é hora de vocês proclamarem essas grandezas, darem o testemunho daquilo que Deus fez na vida de vocês. Então, morem em cabanas durante uma semana, celebrem a festa das cabanas, com alegria, para dizer para todo mundo, que nós servimos um Deus de providência, que nós servimos um Deus que cuida de nós, que nós servimos um Deus que nos tirou da escravidão do Egito, e nos transportou em segurança, para a terra prometida. Agora, isso não é também só a história do povo de Deus no Antigo Testamento, porque em comparação é a história da nossa vida também. Nós fomos tirados do lugar da escravidão, do pecado.
E agora estamos sendo transportados por esse deserto desse mundo em direção à terra que mana leite e mel. A terra prometida, aquela que o Senhor nos dará, que Ele nos prometeu, aquele lugar que Jesus disse: vou preparar-vos lugar. E assim como aconteceu com os judeus, não vai faltar provisão, não vai faltar comida, não vai faltar água, não vai faltar calor, não vai faltar abrigo. Deus estará sempre conosco, porque Ele prometeu. Por isso a celebração é a anunciação, é o querigma de Deus, a forma como nós vivemos. Nós dizemos ao mundo: servimos um Deus de provisão, servimos um Deus que cuida de nós, servimos um Deus que está nos encaminhando para a terra prometida juntamente com Ele. Salmo 96, de 1 a 3, vai dizer assim: cantem ao Senhor um cântico novo, toda a terra cante ao Senhor, cantem ao Senhor e louvem o seu nome, proclamem, querigma, proclamação, proclamem todos os dias a sua salvação, anunciem, querigma, a sua glória entre as nações, e contem a todos as suas maravilhas. O dia que nós adotarmos este versículo do Salmo como nosso, Salmo 96, 1 a 3, nós vamos ser querigmáticos como o Senhor deseja que sejamos. Vou ler de novo: cantem ao Senhor um cântico novo, toda a terra cante ao Senhor, cantem ao Senhor e louvem o seu nome, proclamem todos os dias a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, contem a todos as suas maravilhas. Quando celebramos, por exemplo, a ceia do Senhor, agora utilizando um texto do Novo Testamento, nós também proclamamos a morte e a ressurreição de Cristo. Proclamação é querigma, anunciação, dizer daquilo que Jesus fez. 1 Coríntios 11, 26, porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem este cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Embora esse termo anunciem lá no grego não é exatamente querigma, ele é um sinônimo. Esse anunciem é preguem uma mensagem de maneira dramatizada. Pregar o sermão de uma maneira dramatizada é quando nós celebramos a ceia. Nós tomamos o pão e dizemos: isso aqui representa o corpo de Cristo. E nós tomamos parte desse corpo. Em seguida nós tomamos o cálice e disse: esse cálice representa a nova aliança no sangue de Jesus. E nós fazemos parte dessa nova aliança. Nós introjetamos esses alimentos em nós, porque Cristo já vive em nós. E Ele mesmo disse: fazei isto em memória de mim, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice. Porque fazendo assim, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, vocês anunciam, vocês proclamam querigmaticamente que Jesus veio, que Ele morreu a nossa morte, que Ele derramou o seu sangue, e o sangue de Jesus Cristo é o que nos purifica de todo o pecado. E assim nós estamos anunciando, proclamando aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. A celebração é proclamação, é a anunciação, é o querigma de Deus. Percebam como existe uma diferença significativa entre ser festeiro e ser festivo. Aquele que é festeiro, ele gosta do evento. Ele gosta daquilo que o evento pode proporcionar para a sua carne. Mas aquilo talvez não tenha um sentido, um significado. Talvez aquilo não lhe comunique nada espiritualmente. Mas quando nós somos aqueles que celebram, nós encontramos razão naquilo que fazemos. Existe um sentido toda vez que o povo de Deus vem à igreja. Existe um sentido espiritual. Existe uma
comunicação por meio de simbologias, de signos, de conexões espirituais, de ensino teológico. Existe algo que nós temos em comum, existe alguma coisa que nos une, existe uma força invisível que coloca todo mundo no lugar só, e essa força se chama Jesus Cristo de Nazaré. Essa força se chama Espírito Santo de Deus, que nos une, que nos traz neste mesmo lugar, com o mesmo propósito, com o coração queimando de alegria na presença do Todo-Poderoso, para celebrar, para proclamar tudo aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz por cada um de nós. Concluindo, nós podemos dizer que celebrar é manifestar-se, é comemorar, se alegrar com a comunidade pelas grandes obras do Senhor. É testemunhar a graça e da salvação de Jesus. Como as pessoas vão saber que Deus realizou na tua vida? Como as pessoas conhecerão o povo de Deus? Como as pessoas conhecerão o Deus que esse povo serve? Como as pessoas saberão qual é o relacionamento que existe entre nós e o nosso Deus? Como as pessoas saberão o que Ele já fez e o que Ele continua fazendo em cada uma das nossas vidas? É através da celebração. Celebrar é tudo que o Senhor pede de cada um de nós. Quando você exerce fé, você está celebrando. Quando você faz a tua devocional, você está celebrando. Quando você compartilha a palavra com alguém, você está celebrando. Quando você vem cultuar com o povo na igreja, você está celebrando. Nós somos chamados para celebrar. No Salmo 95, 1 e 2, é um convite para todos aqueles que se entendem como cristãos, como filhos de Deus. Quem é cristão aqui? Levanta a mão. Quantos cristãos nós temos aqui? Então, este salmo é para mim e para você. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor.